Eu sou obrigado a falar. Esse canal aqui tá uma porcaria. Tá. Bora lá. O texto do Gustavo Tepedino sobre obrigações de meio e de resultado, considerações iniciais. Olha, se eu ficar falhando muito, é que tem um problema aqui. Eu não fiz a xerox do papel dele, então eu tô lendo aqui digitalmente. O problema é que eu tenho que virar a minha cabeça para entender como se fosse uma página normal, porque ela tá virada para horizontal e rimou. Dane-se. Bora continuar aqui. Bom, a explicação tá dada, quem não gostou pode sair indo. Obrigações de meio e de resultado, considerações iniciais. Essa classificação, geralmente atribuída a De Mogy, demonstra que em certas relações obrigacionais o devedor é adstrito a observar o comportamento do bonus pater familias, enquanto em outras, ao revés, o credor tem o direito de exigir a produção de determinado resultado, sem o qual não se considera adimplida ou adimplida, não sei falar esse nome, não sei mesmo, adimplida a obrigação. Na primeira espécie, o credor deve comprovar na ação indenizatória que o devedor não agiu de forma diligente, ao passo que na segunda é o devedor que deve provar que a falta de resultado previsto ocorreu sem culpa de sua parte. Assim proposta, essa classificação obteve logo de início grande êxito na doutrina francesa, sendo consagrada em 1936 pela Corte de Cassação, em célebre julgado relacionado à prestação de serviços médicos. As obrigações cuja prestação não consiste em um resultado certo e determinado a ser produzido pelo devedor, mas tão só em uma atividade dirigente deste em benefício do credor, são denominadas obrigações de meio. O exemplo da mais comum, aventado pela doutrina, é o do contrato de prestação de serviços profissionais, celebrado pelos médicos e advogados. É claro que o paciente que procura um médico deseja restabelecer sua saúde, assim como o litigante quer que seu advogado ganhe a causa. Mas estes resultados não são, ou pelo menos não deveriam ser, o objeto do pactuado. O que o paciente deve exigir é que o médico lhe dispense um tratamento adequado, diligente e proporcione a cura. Da mesma forma, o cliente que pode cobrar do advogado uma sentença que lhe seja favorável. Quer isto dizer, por outras palavras, que o conteúdo da obrigação não é um resultado determinado, mas a própria atividade do devedor, isto é, os meios tendentes a produzir, é por causa de estar na horizontal, a produzir o resultado almejado. Já nas chamadas obrigações de resultado, o contratante obriga-se a alcançar um determinado fim, cuja não consecução implica o descumprimento do contrato. São exemplos dessa espécie de obrigação os contratos de transporte e de empreitada. No contrato de transporte, se o bem transportado não chega incólume ao destino previsto, há inadimplemento por parte do transportador. Do mesmo modo, descumpre o contrato de empreitada o construtor que não produz o edifício com a segurança e as especificidades previstas no contrato. Tanto o transportador quanto o construtor tinham, perante o outro contratante, um débito específico, que consistia em alcançar o fim pré-determinado. Esse fim confundia-se com a prestação devida, motivo pelo qual se dá o inadimplemento contratual, quando tal meta não é atingida. Contra a dicotomia obrigações de meio e de resultado, objetou-se que toda prestação comporta, de certa forma, um resultado mais ou menos determinado,
e que a chamada obrigação de meio pode ser mais ou menos precisa quanto ao seu conteúdo, dependendo da previsão contratual que a estipule. Um marceneiro, por exemplo, pode obrigar-se a consertar a mobília da melhor maneira possível, como pode obrigar-se também a fazer o conserto com o emprego de certos materiais indicados pelo proprietário. A objeção ao ver de Fábio Conder Comparato até poderia ser considerada procedente, caso se afirmasse que certos contratos só comportam obrigações de meio e outros só obrigações de resultado. A experiência demonstra, entretanto, que essa rigidez sistemática na prática está fora de cogitação. No exemplo acima formulado, é evidente que os materiais empregados pelo marceneiro e exigidos pelo proprietário dos móveis que o contratou são bens tangíveis, incorporados ao resultado objetivo. Os móveis que o contratou são bens tangíveis, incorporados ao resultado objetivo estipulado no contrato. A obrigação, neste caso, é de resultado e não apenas de meio. Quando, porém, o médico se obriga a fazer uma operação determinada, ainda não está aí prometendo um resultado, razão pela qual não há o que se falar, ao menos a princípio, em culpa presumida, tampouco em responsabilidade objetiva do cirurgião pelo eventual desfecho desfavorável de sua intervenção. É por isso que o regime de prova será diverso, mas o médico responderá pelos danos causados ao paciente, salvo se provar a ocorrência de um fortuito, impedindo-o de operar tal como previsto. No caso da cirurgia plástica estética, porém, a maioria da doutrina entende que o médico tem aí uma obrigação de resultado, porque se compromete efetivamente a melhorar a aparência do paciente. Contudo, uma corrente minoritária, capitaneada pelo ministro Rui Rosado, que defende ser de meio a obrigação do médico também, neste caso, sob o argumento de que a ália está presente em qualquer espécie de intervenção cirúrgica, pois as reações do corpo humano são sempre imprevisíveis. Embora o próprio ministro Rui Rosado reconheça que este entendimento é minoritário, a seu ver, ele diz o seguinte: o acerto está, no entanto, com os que atribuem ao cirurgião estético uma obrigação de meios, embora que se diga que os cirurgiões plásticos prometam corrigir sem o que ninguém se submeteria, são a uma intervenção cirúrgica, pelo que assumiriam a eles a obrigação de alcançar o resultado prometido. A verdade é que a ália está presente em toda intervenção cirúrgica e imprevisíveis as reações de cada organismo à agressão do ato cirúrgico. Pode acontecer que algum cirurgião plástico, ou muitos deles, assegurem a obtenção de um certo resultado, mas isso não define a natureza de sua obrigação, não altera a sua categoria jurídica, que continua sendo sempre a obrigação de prestar um serviço que traz consigo o risco. Na opinião de Alexandre Gir Gomes, o entendimento dessa corrente minoritária é equivocado, tanto que é minoritário. Para este autor, o surgimento de fatores corporais imprevisíveis e inesperados a prejudicar o cumprimento do resultado estético prometido, tal como o queloide, cicatriz aparente, não desnatura a obrigação de resultado, mas é óbvio para constituir excludente da responsabilidade do médico em face do rompimento do nexo causal. De fato, conforme explica Rui Stocco, a eventual intercorrência dos fatores e reações estranhas à cirurgia não infirma a tese de obrigação de resultado do médico, eis que se postam como
causas eficientes autônomas e se configuram como excludentes por romperem o nexo etiológico. Mas ainda que comporte exceções, a regra geral é de que a obrigação do médico é de meio e não de resultado. O mesmo ocorre em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Na advocacia, o advogado não pode se obrigar a ganhar o litígio para seu cliente, porque este resultado não depende única e exclusivamente dele e de sua competência, mas também de outras circunstâncias alheias ao advogado. Tanto é que, independente do que for proferido na sentença, o advogado fará jus aos seus honorários, que são a contraprestação pelos serviços prestados, e não o preço de um resultado. Sua obrigação consiste em, conforme esclarece Rui Stocco, em defender seu cliente, dando-lhe os conselhos profissionais pertinentes, se atuou corretamente, sem vícios, falhas ou omissões graves, ainda que tenha perdido a causa, nenhuma responsabilidade se lhe pode imputar. Neste particular, surge uma dificuldade quando se estipulam honorários em função do êxito da demanda. Em realidade, se bem se atentar, o condicionamento da prestação de honorários advocatícios à vitória judicial não tem o condão de sujeitar o profissional a uma obrigação de resultado. Do contrário, a não obtenção do resultado correspondente corresponderia ao inadimplemento contratual, com a sujeição do profissional à composição das perdas e danos. Com efeito, o resultado pretendido pelo cliente não é o objeto da sua obrigação, mas sim a condição, a condição do pagamento dos honorários. Significa dizer, por outras palavras, que o direito aos honorários, nessa hipótese, fica submetido à superveniência de um evento futuro e incerto, sendo inteiramente independente da vontade do devedor. O objeto da obrigação do advogado continua sendo a sua atividade diligente e perita, de forma que ele só responderá se esta não se verificar, cabendo a prova, como de regra nas obrigações de meio ao credor. Não se pode perder de vista que toda obrigação comporta evidentemente um resultado que corresponde à sua utilidade econômico-social para o credor. No entanto, nem sempre este resultado é compreendido no vínculo como elemento da prestação. Às vezes deixa de exercer a função do objeto ou conteúdo da obrigação para ser tão somente, como anota Fábio Conder Comparato, sua causa no sentido teleológico. De acordo com a concepção clássica, consagrada no Código Napoleônico, a prestação era fundamentalmente objetivo material. Assim, o id quo debetur, segundo esta concepção, era sempre uma coisa, isto é, um objeto material. Em reação a esta corrente, formulou-se na Alemanha a concepção subjetiva de prestação, segundo a qual a prestação é sempre uma ação ou comportamento do devedor. Então, em realidade, toda obrigação compreende dois elementos: um elemento objetivo que corresponde ao bem ou aos resultados a ser produzido a benefício do credor, o qual não precisa ser forçosamente material. Um elemento subjetivo, consistente no comportamento do devedor em direção ao resultado. Em alguns casos, porém, esse resultado não pode entrar no vínculo, porque depende de fatores estranhos à vontade do devedor, segundo o critério do id quod plerunque accidit. Nessas hipóteses, a prestação compreende apenas do resultado. Nessas hipóteses, a prestação compreende apenas um comportamento
Diligente, honesto, devedor. Tá. A prestação compreende apenas um comportamento diligente e honesto do devedor com vistas à obtenção do resultado. E é, na opinião de Fábio Conder Comparato, no critério da aleatoriedade do resultado esperado que se situa o fundamento dessa classificação. Égua, ficar com o pescoço assim dói demais. Importância prática da distinção entre obrigação do meio e de resultado. Na França, a doutrina muito já apontava como critério de distinção o caráter aleatório, ou, ao contrário, o caráter mais ou menos certo do resultado querido pelo credor. A obrigação tem por objeto este resultado quando for possível presumir que a diligência do devedor irá atingi-lo. Se não for esse o caso, o objeto da obrigação será a própria diligência do devedor, que nunca terá seu sucesso assegurado. Casos há em que a alha é tão considerável que não mais se pode negligenciá-la por meio de uma simples presunção, sendo necessário considerar como objeto da obrigação a diligência do devedor, e não determinado resultado. Para André Tunke, a diferença entre as duas categorias resulta das circunstâncias e não em um princípio, de uma diferença de grau ou de intensidade da obrigação. Essa diferença de circunstâncias, como adverte este autor, gera efeitos práticos, porque conduz a uma inversão do ônus da prova, justificada para as obrigações de resultado pela presunção de que a diligência do devedor obterá o resultado desejado. Este é, nas palavras de Philippe de Tourneur, não sei esse nome em francês, o verdadeiro interesse da distinção. Na obrigação de meio, a finalidade é a própria atividade do devedor, e na obrigação de resultado, o resultado dessa atividade. Na prática, portanto, o fato de ser o contrato enquadrável numa das duas referências. Na prática, portanto, o fato de ser o contrato enquadrável numa das duas referidas espécies influi sobre a definição do objeto do negócio jurídico, isso é, a concepção, a configuração da prestação devida e, consequentemente, sobre a conceituação do inadimplemento. Essa palavra é nova para mim. No primeiro caso, obrigação de meio, cabe contratante ou credor demonstrar a culpa do contratado ou devedor. No segundo, obrigação de resultado, presume-se a culpa do contratado, invertendo-se o ônus da prova, pela simples razão de que os contratos em que o objeto condemnado encerra um resultado, a sua não obtenção é quantum satis para empenhar por presunção a responsabilidade do devedor. Nota-se que toda a construção doutrinária da teoria da responsabilidade em razão do exercício de uma atividade de meio ou de resultado é inerente à responsabilidade contratual. E ao contrário do que à primeira vista pode parecer, essa classificação não rompe com a teoria da culpa. Na obrigação de meio, o credor não poderá provar a conduta ilícita do obrigado. Isso é, que o devedor não agiu com atenção, diligência e cuidados adequados na execução do contrato. Na obrigação de resultado, porém, presume-se que a sua não obtenção decorreu de atuação inadequada ou culposa do contratado. Por vezes, porém, o que deveria ser
o que deveria ser um debate sobre a materialidade del incumprimento se convierte em um debate sobre a culpa. Não se trata de demonstrar imprudências, negligências ou imperícias. Se trata, sim, de provar a realização ou a falta de atividade diligente devida. É sério que ele não podia traduzir isso, é sério mesmo. Indaga-se em sede doutrinária como se justifica a obrigação de resultado atribuída ao cirurgião plástico estético em face da responsabilidade subjetiva estabelecida no Código de Defesa do Consumidor para os profissionais liberais. Essa questão, entretanto, só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre responsabilidade objetiva, o que, ao nosso ver, se trata de um equívoco. A obrigação de resultado apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa, mas a responsabilidade não deixa, por isso, de ser subjetiva. Trata-se, isso sim, de responsabilidade subjetiva com culpa presumida. O Código de Defesa do Consumidor, conforme esclarece Sérgio Cavalieri Filho, não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa. Em relação aos prestadores de serviços em geral, com exceção, evidentemente, dos profissionais liberais, a distinção entre obrigação de meio e de resultado mostra-se um pouco relevante, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor desimpõe a responsabilidade objetiva. Dessa forma, quer na obrigação do meio, quer na obrigação do resultado, não? Responderá o prestador de serviços pelo dano causado independentemente da verificação da culpa, o que leva a Rui Stocco a afirmar que o Código de Defesa do Consumidor rompeu, em parte, com a teoria do resultado, no que pertine aos prestadores de serviços, exceto, porém, com relação aos profissionais liberais e aos hospitais, em que a teoria também mantém eficácia plena, harmonizando-se com a disposição contida no seu artigo 14, parágrafo 4º. Deixa eu só ver um negócio aqui e descansar o pescoço. Ótimo. De fato, a tendência mais atual do direito das obrigações é a de temperar a distinção entre obrigação de meio e de resultado. O princípio da boa-fé objetiva, iluminado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, consagrados na Constituição Federal, impõe às partes da relação contratual não só o dever de cumprir, mas também o de facilitar o cumprimento das obrigações. Daí afirmar Gustavo Tepedino que, ao resultado esperado pelo credor, mesmo nas chamadas obrigações de mérito, não pode ser alheio o devedor. E do outro lado, o insucesso na obtenção do fim proposto, nas chamadas obrigações de resultado, não pode acarretar a responsabilidade do curto, desconsiderando-se a denodo do devedor e os fatores supervenientes que, não raro, fazem gerar um desequilíbrio objetivo entre as prestações, tornando excessivamente oneroso o seu cumprimento pelo devedor. Conclusão: crise de obrigação como categoria histórica. Retome-se, por fim, a indignação de Fábio Conder Comparato, apresentada na introdução, para uma última reflexão. As classificações aqui expostas, que não têm
que tão bem serviram a catalogar as relações jurídicas privadas, continuam a apresentar hoje a mesma utilidade. Para que possa responder a essa questão, é preciso ter em conta toda a crise porque perpassa o direito das obrigações. De fato, não obstante a difundida consciência da historicidade e da consequente relativização das categorias jurídicas, a obrigação ainda hoje se apresenta mais de uma vez como categoria ahistórica, sempre igual a si mesma, neutra, construída, individualizando o mínimo denominador comum entre as diversas obrigações e reduzindo diversidades a perfis descritivos e externos no conceito, espúrios em relação a ele. As obrigações não são, contudo, categorias neutras, ahistóricas. Muito pelo contrário, sofrem constantemente com qualquer modificação da realidade. O estudo de direito não se pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade, já que se trata de uma ciência social e, como tal, é sensível às alterações do complexo fenômeno social. As obrigações alternativas com faculdade alternativa de meio e de resultado, conceitualmente com faculdade alternativa de meio de resultado, vem conceitualmente com faculdade alternativa de meio e de resultado, vem sujeitar-se aos novos princípios do direito contratual, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Não se limitam mais a uma estrutura formal, pois devem cumprir um fundamento axiológico, normativo, que será a base de sua validade, assim como o exercício do direito de escolha do optante na obrigação alternativa está limitado por esses novos princípios. O devedor em uma obrigação de meio também não poderá manter-se totalmente alheio ao resultado esperado pelo credor, da mesma forma que, por outro lado, não poderá ser automaticamente responsabilizado na hipótese de insucesso na obtenção do fim proposto, nas chamadas obrigações de resultado. As classificações aqui expostas, contudo, permanecem úteis, em primeiro lugar porque correspondem a uma realidade, em segundo porque permitem submeter cada espécie de obrigação a um regime particular que parece oportuno, e enfim, em terceiro lugar, porque ajudam a sistematizar o estudo do direito das obrigações, sendo utilizadas sem muitas dificuldades na prática. Isso foi muito bom, cara. O único problema é que, por estar de lado, cometi muitas... gaguejei um pouco e acabei, né,